Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Bom, antes de mais nada, antes da gente bater um papo rápido que eu vou bater com vocês agora, informar aos senhores que não se inscreveram no nosso canal, é só se inscrever, é grátis, só apertar em inscrever-se, tá? Já deixa seu like que vem coisas boas por aí. E se der também, comente, tá? Se você achar legal que esse assunto é interessante, você deixa o seu comentário aí, tá legal? Bom, queridos, geralmente quando eu venho trazer algumas informações para vocês, como esta, é porque eu sou acionado bastante lá no WhatsApp e os abençoados têm muitas dúvidas, né? E é normal a dúvida, normal, os abençoados fiquem à vontade, mas teve um em particular que me abordou sobre dois temas que ele tinha dúvida. Primeiro, por que nós, em graça, ele visitou alguns canais, né? E ele chegou a uma conclusão que é um fato. Por que existe divergência entre nós que pregamos esse evangelho, boas novas, tá? Por que existe divergência? Às vezes o abençoado vem aqui, vê um ponto, vai lá no outro e vê outro ponto um pouco diferente. Ele até sugeriu que para facilitar os irmãos que estão chegando agora, né, que nós deveríamos nos reunir, né, e traçar ali uma linha teológica, né? Eu achei boa a ideia, achei interessante, né? Sendo que, se a gente fizer isto, a gente vai estar criando um sistema, né? Não deixa de ser um sistema. Talvez a ideia para os irmãos hoje não seja isto, mas seria visto isso aí como um sistema, tá legal? Então, abençoado, deixa eu fazer algumas considerações muito importantes para você, tá? Como eu acredito que não somente eu do canal Graça Pura, eu acredito que todos os irmãos que tem um canal, passou por esse processo que eu vou explicar para vocês. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: aquilo que eu falo, ou seja, as boas novas que eu falo, porque é boas novas, né, abençoado, que eu falo, né? Se você está feliz e alegre com as mensagens daqui do canal, é porque são boas novas. Às vezes as boas novas nem sempre são boas, às vezes é uma boas novas ali, mas assim que a gente tem que engolir ali, mesmo que esteja um pouquinho quente, mas faz parte, né? Mas, num âmbito geral, é uma mensagem que nos coloca em outro patamar de glória. Então, como ela chegou à minha vida? Ela não chegou porque eu frequentei um seminário, até porque não existe isso, né? Ela foi vindo de várias formas. E por um longo tempo, eu tenho 27 anos em graça. Então, esse tempo foi moldado por informações. E essas informações eu obtive não foi de um seminário teológico, não foi de uma bandeira teológica denominacional. Por quê? Porque cada denominação do sistema religioso, a verdade defende uma bandeira teológica, um pensamento, uma tese. Então, a partir do momento que eu saí desse mundo do sistema religioso, eu já não sigo nenhuma tese. A minha tese hoje é uma tese independente e particular das coisas. E cada um de nós hoje que estamos trazendo essas boas novas, tá? Também da mesma maneira, porque não existe um seminário hoje em graça, não existe um seminário para o evangelho eterno, para o evangelho da graça, para o evangelho da graça eterna, que é a mesma coisa. Então o que eu falo, o segundo ponto, que aquilo que eu falo veio das minhas convicções nos textos bíblicos, tá? Não veio de uma teologia. Sabe como a teologia nos classifica? Como intérpretes independentes e particulares da palavra. É assim que a teologia nos chama, tá? Terceiro ponto, tudo que eu falo vem do que eu acredito ser a forma certa de interpretar a palavra. E isso não é diferente para os nossos irmãos. Então, às vezes, você vê um ponto ali, um ponto aqui, umas coisas diferentes. Eu entendo isso tudo muito bem. Eu até entendo, irmãos, que muitos irmãos de vários canais, por terem o que eu sempre falo, carne igual a mim, né? Somos, como eu tenho falado, que somos débeis na carne, e isso é um fato. Às vezes um quer sobrepor sobre o outro. Isso até existe uma certa normalidade. Por exemplo, aqui no meu canal já fui chamado de cão guloso, né? Às vezes por irmãos que professam ali e falam a mesma coisa que você. Já fui chamado de vendedor de livro. Quem sabe tem pessoas que entrou no meu canal, gostou da mensagem, mas não gostou de mim. Às vezes achou meu nariz muito chato, não se adaptou com a cor da minha pele. Porém, nunca sofri nada aqui, tá, abençoado? Até porque isso também não é legal,
tá? Você diferenciar uma pessoa por cor de pele, por aparência, isso não é bom. Isso está sendo muito combatido hoje em dia. Mas às vezes as pessoas têm esse sentimento por causa da carne. Então as pessoas não voltam mais, né? Às vezes por ideologia política, né? Porque descobriu que eu tenho uma ideologia política e você não segue essa ideologia política e você não entra mais nesse canal. Isso é tudo muito normal, tá? Mas, irmãos, o conselho que eu te dou, tá? Para você, do fundo do meu coração, é que existe isso e que você sabe que isso vai acontecer. O mais importante, meu irmão, é que você seja livre. Porque é o que eu tenho falado aqui. Eu não posso chegar para você e dizer que o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Você é livre e você tem que desfrutar dessa liberdade. Porque se você saiu de uma denominação do sistema religioso que defendia uma tese, uma bandeira teológica, e hoje você é livre, você tem que traçar o mesmo caminho que eu e os meus irmãos, que têm canais ou não, tá, chegaram. Você vai desenvolver o seu caminho. Então isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque no meio da multidão há sabedoria, há a verdade. A verdade não está com só a verdade, ela vem às vezes com um, com o outro. Então isso é muito interessante, eu dou o maior valor a isso, a sua liberdade. Agora, tem gente que não gosta de liberdade, né? Aí tem que voltar para o sistema religioso, porque nasceu para ser preso. Mas existem pessoas que realmente não nasceram para serem livres. Estão entendendo como esse evangelho funciona? Tá? O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é justamente uma meia polêmica, né, em relação à questão de evangelho. Né? O que é evangelho? Evangelho é boas novas, irmãos. E o que é boas novas? Bom, boas novas geralmente são coisas boas, coisas que trazem eventos positivos, eventos encorajadores. Ela traz para a nossa vida alegria, felicidade ou alívio. Né? É o que eu te trago, né, irmão? Tem que ser, conforme eu te falei. Às vezes tem mensagens que nem sempre desce bem, mas se você for ver, lá na frente é para o seu bem, porque você vai estar ali diante de um novo conhecimento. E às vezes as coisas de Deus, conforme eu tenho falado, elas incomodam um pouco. Então o que eu falo são boas novas. Agora vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre boas novas? Bom, a Bíblia, irmão, está cheio de boas novas registradas. Muitas boas novas foi para um tempo específico. E outras boas novas repercute até os dias de hoje. Tá? Por exemplo, quando Noé anunciou ali o final do mundo para aquelas pessoas que o mundo seria destruído por água, só se salvaria quem fosse na onda de Noé. Quem não foi na onda de Noé, dançou. E só foi a família dele, né, irmão, que foi salva. Então, Noé anunciou um evangelho, uma boas novas. Apesar de não ser boas novas relacionadas a coisas boas, tá, com alegria ou com felicidade, mas era para a salvação. Então, na Bíblia, geralmente boas novas, elas estão linkadas à salvação, tá? Então, a Bíblia ela foi escrita praticamente em duas línguas, basicamente em duas línguas, em grego e em hebraico. Em hebraico, a teologia dividiu como o Antigo Testamento e o grego, o Novo Testamento, tá? Então, abençoado, como a Bíblia foi escrita basicamente nessas duas línguas, eu procurei para vocês o que quer dizer essa palavra boas novas, tanto no grego como em hebraico. Aí está aparecendo para vocês. Basicamente, elas são as mesmas coisas. Veja, no hebraico, a expressão boas novas é bezorá, que significa anunciar ou proclamar. Em grego, é evangelium, ou evangelho, traduzido, transliterado em português, se tornou evangelho. Então, basicamente, é a mesma coisa. Tanto a palavra boas novas que você vê no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, já que é evangelho, tá? Existe até algumas separações de boas novas, mas é isso, é evangelho. Vocês querem ver um texto onde fala de boas novas? Depois vocês vão achar que primeiro eu vou trazer o entendimento do hebraico. Tá aí. É uma passagem que um mensageiro chegou para Davi e informou que Saul estava morto. Só que Davi, ele amava o rei Saul, apesar de Deus ter dispensado ali, né? Deus ter reprovado o reinado de Saul. Mas Davi amava o rei Saul. E ele não gostou dessa notícia do mensageiro. E o que ele fez? Ele matou esse mensageiro. E diz o texto ali, olha: quando um homem veio me contar dizendo:
Eis que Saul é morto, cuidando que trazia boas novas, aí é Besorá, eu o segurei e o matei em Ziclag, porém era esta a sua recompensa pelas suas boas novas. Novamente é usada a Besorá. Agora, se a gente for transliterar para o grego, olha como é que ficaria essa passagem. Então, eis que um homem veio trazendo a notícia, dizendo, eis que Saul está morto, pensando que trazia o evangelho. Mas eu o segurei e o matei em Ziclag, e esta é a recompensa que lhe dei pelo seu evangelho. Então, abençoados, vocês vejam que é uma palavra bem usada na Bíblia, né? E a gente hoje trouxe para os dias de hoje, e existe uma polêmica em cima disto, né? E hoje, irmãos, as boas novas que trazemos dentro do contexto dessa palavra de reino de Deus, ela é eterna. Hoje as boas novas nossa é eterna. Por quê? Porque essas boas novas não terá outras boas novas, ela é eterna. E qual o evangelho que é eterno hoje? O evangelho da lei de Moisés ou o evangelho da graça? Claro que é o evangelho da graça. E qual é o evangelho da graça de hoje? Não é mais aquele evangelho que Paulo falou, porque Paulo anunciou a reconciliação. Hoje não estamos mais reconciliados, hoje já nascemos conciliados com Deus. Naquele tempo, sim, que passou da lei para a graça, precisou ter a reconciliação. E nem também pregamos o evangelho dado por Jesus aos seus discípulos, que era o quê? O evangelho do arrependimento. Hoje nós não pregamos que você tem que se arrepender e aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Então, hoje nós falamos do evangelho da graça eterna, porque estamos em tempos eternos. Hoje estamos no porvir, e o porvir não terá fim, não acabará. Por isso que é eterno. Então, quando eu falo evangelho da graça eterna, evangelho eterno, quando eu falo evangelho do reino, irmãos, é a mesma coisa. Não há por que criar-se algo em cima disto. E quando eu falo que estamos em tempos eternos, não é que nós, enquanto seres humanos, vivendo sobre essa carne aqui, seremos eternos. Não. Nós não seremos eternos na carne. Mas o reino de Deus é eterno. São eternos. A graça é eterna. É isso, vocês estão entendendo? Agora, como eu falei no começo da mensagem, já que não temos uma associação de irmãos que pensam a mesma coisa, existem diferenças na maneira de falar, na maneira de expor, né? E muitos até se aproveitando, né, para dar um ar de mais avançado do que o outro. Ou seja, aqui nós pregamos o evangelho da graça eterna, ali prega o evangelho de Paulo, e eu prego o evangelho eterno. Então você precisa, irmão, identificar estas coisas de muito claro para você. Você nunca, irmão, olha só, você nunca será obrigado, por exemplo, a pensar como eu penso, tá? E eu nunca vou falar para vocês que eu tenho uma bala de prata aqui, porque eu não tenho, isso não existe, eu não sou melhor do que ninguém. Porque aquilo que eu falo e ensino neste canal advém o quê? De interpretações independentes e de forma particular. Por quê? Porque eu não estou associado a nenhuma convenção teológica conhecida neste mundo. Então, meu irmão, o mais importante, meu irmão, acima disto, é começar a viver neste reino, começar a desfrutar do melhor desta terra sem condenação e com limpa consciência, tendo entendimento que nós somos, hoje, os fatores de mudanças para um mundo melhor. E não no sistema, está em nós. Tá bom, irmãos? Esse é o papo que eu queria bater com vocês de forma rápida. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, ok?